Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Muito prazer, eu me chamo José Natan, sou psicanalista, analista dos recortes do inconsciente e também terapeuta. E também trabalhando com cartografia psíquica ou cartografia da realidade. Basicamente, é fazer um mapeamento do acontecimento, né, do problema da sua vida. Pô, Natan, estou endividado. Natan, estou com esse problema, estou com esse sofrimento emocional. Através do acontecimento, do seu comportamento e do que você está sentindo, nós identificamos a solução para esse problema. Isso é tão incrível que eu já fiz atendimentos com pessoas que fizeram aborto, pessoas que tiveram leucemia, né? É doideira, pessoas que já estavam grávidas e não sabia quem era o pai. Isso é muito legal, é como se fosse o próprio nome diz, né? Uma análise, quase que uma investigação do desejo inconsciente e da realidade. Até porque nesse vídeo você vai entender sobre os problemas da sua vida. Por que os problemas acontecem na sua vida? Né? Por que os seus planos não dão certo? Por que o que você quer você não consegue realizar? Talvez você já recebeu promessas até de Deus e nem essas acontecem. Talvez você queria que milagres acontecessem, mas esses milagres também não acontecem. Então nesse vídeo você vai entender. Porque eu vejo muitas pessoas que já receberam promessas de Deus. Elas têm muito desejo. Pessoas até que dizem, pô, Natan, eu sou honesto, sou trabalhador, sou esforçado. Por que não dá certo pra mim? Por que eu venho tentando e nada funciona? Parece que eu tô estagnado. Parece que eu tô no mesmo lugar. Por que não funciona pra mim? Poxa, Natan, eu sou trabalhador. Cara, eu tô ali fazendo. Pô, eu tô tentando. Tô cansado já. Tudo dá errado. Eu ganho dinheiro e perco dinheiro. Eu tô travado nesse dinheiro aqui, eu não consigo passar disso. Me ajuda. A pessoa já fez terapia, já buscou em igrejas, em Bíblia, buscou em Deus, buscou em cursos, e vídeos e conteúdo. Mas nada mudou. Nada mudou. E quem sabe você tá vivendo aquele famoso quase que eles falam por aí. Eu venho de família classe baixa. A minha família, graças a Deus, nunca faltou nada. Nunca faltou amor, nunca faltou carinho, nunca faltou nada dos meus pais, nunca passei fome. Sempre tive ali um ensino, um cuidado pelos meus pais. Sempre tive isso. Só que algumas pessoas não tiveram isso, mas mesmo assim hoje são pessoas boas. Então, uma pessoa não está dando certo hoje na vida não significa que a culpa é do pai ou da mãe ou algo do tipo, ok? Mas na minha vida as coisas foram boas, né? Meus pais tiveram presentes, passamos por algumas necessidades, como todo ser humano, toda família, as dificuldades, mas isso não me fez parar, isso não me destruiu. Eu continuei. O tempo foi passando e quando eu tinha mais ou menos uns 9 anos de idade, eu estava na escola, eu lembro muito bem, minha professora de português, ela começou a dizer o que cada aluno iria ser quando crescer. Ela foi apontando, o Joãozinho vai ser filósofo. A Maria vai ser médica, o Pedro vai ser advogado, engenheiro, e foi falando, e foi se aproximando da minha vez. Quando chegou na minha vez, o professor olhou e pensou e disse, o José Natan vai ser humorista. Eu fiquei triste, porque eu queria ser astronauta naquela época, ela disse que eu iria ser humorista, tá bom. Falei, ok, humorista, todo mundo deu risada, virou aquela piada, todo mundo riu, eu fiquei chateado. Eu cheguei em casa, triste. Minha mãe perguntou, o que foi, filho? Nada não, mãe. Cheguei, fui pro meu quarto, fiquei pensando naquilo. Eu falei, por que não? O que um humorista faz? Eu fui ver, né? O humorista é o cara que faz piada. Eu comecei a entender como que funciona uma piada, né? Como que funciona a estrutura de uma piada. E também comecei a ver como que o cérebro humano, ele recebe aquela informação que faz ele dar risada. Então eu fui entender sobre o cérebro humano, sobre o conhecimento do corpo humano. Então eu comecei a ir atrás desse conteúdo, né? Comecei a ir estudar. E eu fui entendendo como que o cérebro humano funcionava. Até que o tempo foi passando, eu gravei alguns vídeos pro YouTube, tentei fazer alguma coisa, mas nada funcionou. E até que eu cheguei ali na idade dos meus 14 anos, foi quando eu vendi a minha bicicleta. E é onde tudo mudou. Eu vendi a minha bicicleta, com o dinheiro da bicicleta, eu dei a entrada em um notebook. E quando eu dei a entrada nesse notebook, para comprar esse notebook, eu comecei a tentar fazer dinheiro online, a tentar empreender, a fazer algo do tipo, mas nada funcionava. Nada dava certo pra mim. Parecia que era uma maldição, como muitos acreditam que estão amaldiçoados até hoje. Existem muitas construções e muitas teorias, né, da explicação do porquê está dando errado, mas eu vou te trazer a explicação verdadeira, ok?
não é Deus, não é o diabo, não é o karma e também não é o acaso. E essas coisas vinham acontecendo comigo, certo? Vinha acontecendo comigo. Ali com 15 anos de idade, né? Não deu certo a minha empresa com 14 anos. Com 15, eu lembro que eu tinha uma motinha. Aquela motinha eu vendi ela. E aí depois que eu vendi aquela moto, peguei o dinheiro. Falei, vou abrir uma hamburgueria. Tentei abrir uma hamburgueria. Deu errado também. Deu errado, faliu, quebrou. Meu sócio me passou a perna. Ah, Natan, mas aí que tá o problema. Seu sócio passou a perna em você. Veja bem. Meu sócio me passou a perna. Só que por que eu precisava passar por aquilo? Será que é Deus querendo me mostrar alguma coisa? Ou era o inimigo querendo me destruir? Ou a vida acordou de mal comigo e falou, não, eu te odeio, Natan. Ou foi o karma, né? Eu devo ter feito algo errado e a vida falou, vou te punir. Né? Ou foi o acaso. Ah, não tem um acaso. Essas coisas acontecem. Será? Será que acontecem? Com 16 anos, as coisas começaram a melhorar. Eu comecei a ganhar um dinheirinho, aquela coisa começou a melhorar. Algumas coisas que eu tentava vender, umas marabalismas ali, eu comecei a fazer, começou a dar certo. Até que na internet as coisas começaram a fluir. E eu tava faturando dinheiro reais, R$1.000 por dia. Eu tinha acertado um vídeo tinha viralizado, aquela coisa toda. Chegou o meu líder religioso e disse assim, Natan, para com isso aí. Isso não é um trabalho de um homem. Você tem que exercer o trabalho de um homem. Isso aí não é um trabalho de um homem. E eu dei ouvido àquela palavra e eu fui seguir. Eu parei tudo, eu excluí tudo que eu estava fazendo. Erro meu, tá? Eu errei, cometi um erro. Então eu fui trabalhar de servente de pedreiro. Alguém que estava fazendo R$1.000 por dia. Tudo bem. Eu fiquei triste, fiquei chateado. Fiquei extremamente mal e depressivo. Só que essas coisas, eu sempre fui uma pessoa que aquilo que eu queria, eu não ficava esperando que alguém viesse me dar. Eu ia atrás. Nesse momento, podem ter pessoas que estão assistindo, que estão esperando em Deus, estão esperando no governo, estão esperando no patrão, estão esperando na família, mas o bendito do ser humano não tá fazendo nada. Ai, mas é que eu isso, e é que aquilo. Testa parar de reclamar e tenta fazer. Só pra ver no que vai dar. 90 dias, 3 meses, só pra ver no que vai dar. Alguma coisa vai dar bom, você pode ter certeza. E aí que tá, entra um ponto muito importante. Começou a dar certo, eu parei, né? Eu não reclamei, fui trabalhar de servente pedreiro, passou muito tempo. Até que, de todo esse tempo, todo esse período, eu sempre fui estudando sobre a mente humana, buscando na Bíblia, buscando conexões e padrões. Eu fui descobrindo muitos mistérios. Até que um dia, eu estava trabalhando como servente de pedreiro, e eu tava muito triste, muito chateado, muito mal, destruído. Porque eu ficava, cara, eu sou uma pessoa que eu posso mais. Eu sou uma pessoa que tem conhecimento. Por que eu tô aqui? O ambiente não era legal. Não um ambiente de sujeira, algo do tipo, nada a ver. Mas as pessoas que estavam ali, o tipo de pessoa, o que eles conversavam, o que eles falavam, não era interessante. Era um assunto que, falando para um bem-estar humano, da alma, do espírito, sobre conquistas e crescer na vida, eram horríveis. Me deixava muito mal. Eu cresci vendo meus pais não realizando as coisas. Algumas eles realizaram, outras deram errado. Aquilo me deixava imensamente mal. E o tempo foi passando e eu fui entendendo muitas coisas. Eu fui aprendendo muitas coisas. Eu fui estudando muitas coisas. Física, química, história, geografia, filosofia, psicologia. Eu fui estudando muito para buscar entender qual era o meu problema. Por que nada dava certo? Talvez você esteja nesse momento também. Vem tentando muita coisa vem dando errado quando você tenta. Mas seja sincero comigo. Brutalmente sincero. Você vem tentando muita coisa mesmo? Você vem fazendo mesmo? Tipo, real. Você fala, não, vou fazer. Ou você começa ali e para. É um grande problema. As pessoas, quando começam, não conseguem continuar fazendo. Era um problema que eu tinha também. E o tempo foi passando. As coisas foram melhorando. Eu fui aprendendo. Até que tudo mudou. Saí da casa dos meus pais. Comecei a dar certo. E tudo isso aconteceu porque eu entendi uma coisa que eu vou explicar pra você nesse vídeo. Das pessoas que eu convivia e das pessoas que eu estava próxima delas, e comigo também, eu me perguntava por que as coisas davam errado, né?
Por que que dava errado as coisas? Por que que aconteciam os problemas? Veja bem, acidentes, guerras e todo esse tipo de coisa. Eu quero explicar uma coisa pra vocês que vocês talvez nunca tenham visto. Mas vocês já ouviram falar em causa e efeito? Veja bem, tudo que acontece na existência é um efeito ou uma causa e um efeito, certo? Vou dar um exemplo pra vocês. Peguei uma caneta. A causa, soltei essa caneta. Causa, eu abri os meus dedos. Efeito, a caneta caiu. Na vida, tudo é causa e efeito. Seja para você fazer mais dinheiro, seja para você ficar mais bonito, para qualquer coisa. Causa e efeito, a caneta caiu. Veja bem, e aí vem o seguinte ponto, né, Nathan? É possível de que eu solto essa caneta e o efeito dela, o efeito natural dela cair, né, porque existe a gravidade, o efeito dela seja ficar flutuando a partir do momento que eu solto? Isso não é possível. Não é possível. A não ser que tenha uma linha amarrada nessa caneta. Então, quando eu soltar, ela vai ficar flutuando, porque vai estar nessa linha. Causa e efeito. Então, a partir do que eu quero que aconteça, o efeito que eu quero que aquilo gere, eu tenho que produzir uma causa. Perfeito? E a depender do que você estiver fazendo, essa causa, ela pode demorar mais tempo. Causa, pum, gerou efeito. Pode demorar mais tempo, a depender do que você for fazer. Por exemplo, o efeito de uma casa construída, eu consigo fazer em 2 dias? Com 3 pessoas? Não. A causa, comprar tijolo, alicerce, produzir, começar a construir aquela casa, leva tempo. Leva muito tempo, certo? Leva muito tempo. Causa, pum, efeito. Casa pronta. Acontece que algumas pessoas, elas estão tentando ter um efeito em suas vidas que a causa, ela precisa de mais tempo para ser desenvolvida. Só que essas pessoas, elas acreditam que elas não são capazes, que elas não podem, que aquilo é errado, que aquilo não funciona para elas. Aí vem o seguinte ponto, poxa, Nathan, mas eu venho tentando e fazendo aqui e eu bati o carro, cara. Que causa eu produzi para gerar um efeito de bater o carro? Será que eu mereço? Eu sou azarado, Nathan. Tem azar. Pra mim não dá certo, não. Aí vem a seguinte construção. Eu comecei a observar que na vida, em tudo, ali, desde a época de Deus, Jesus Cristo e toda essa parte aconteceu, que é o quê? Todas as vezes antes de acertarmos um resultado, começam as dificuldades a acontecer. E aí nós chegamos na nossa marca, né? A ódiva. O que quer dizer a ódiva? Ódiva, o objetivo, D, dificuldade, V, vale da morte, A, ação. Todas as vezes que você quer alcançar um objetivo, tudo na vida, tá? Tudo, independente do seu objetivo, você vai passar pelo momento das dificuldades. As dificuldades vai jogar você no vale da morte. O que é o vale da morte, o momento V? O momento V é aquele momento que você vai sentir medo, você vai sentir culpa, você não vai saber que caminho pegar, você vai estar passando por diversas dificuldades, vários problemas, você não sabe qual caminho pegar. Você vai ficar indeciso, que caminho que eu pego? E todas as vezes que você está com esses sentimentos, meio depressivo, meio ansioso, você está no momento V. Porque alguma dificuldade jogou você para aquele lugar. Ou seja, alguma coisa aconteceu, houve alguma causa que fez você ter aquele efeito. Muitas das vezes o efeito de uma causa é a causa de um efeito. Louco, né? Louco. Então, muitas vezes o efeito de uma causa é a causa para um efeito. Certo? Então, isso é muito louco, isso é muito legal. Então, vamos entender. Uma pessoa, para que ela consiga alcançar um objetivo dela, para você entender o porquê os problemas acontecem na sua vida, para que essa pessoa alcance alguma coisa, ela tem que ter um objetivo. Vamos lá. Ela precisa ter um objetivo. Antes da gente partir para esse ponto, eu quero deixar um ponto muito importante para vocês. Dentro da termodinâmica, da termologia, existe um seguinte ponto. Tudo ser uma força proporcional externa tende à decomposição, ao repouso. Isso quer dizer que
tudo tende a parar, tudo tende a se decompor. Decomposição ao repouso, estagnação. Isso significa que tudo tende à morte. Significa que estamos caminhando para a decomposição ao repouso, a parar, a morrer. Então, tudo que está acontecendo na vida humana tende a morrer, a parar. Então, veja, essas coisas ruins, problemas acontecem por conta de uma causa. Eu já vou explicar para vocês o que são as coisas, por que acontecem as coisas ruins e como faz para acontecer as coisas boas, certo? Perfeito. Eu vou dar uma explicação simples, um exemplo simples para vocês entenderem que como tudo tende à decomposição ao repouso. Um exemplo mais simples. Uma planta que ela é uma planta de ficar na sombra e ela está no sol, logo o sol vai o quê? Matar aquela planta. Ou melhor, vai acelerar o processo de decomposição dela. Perfeito? Porque ela está no lugar errado. É isso aí. Como ela está no lugar errado, aquilo tende a fazer com que ela morra mais rápido. A que ela chegue no objetivo final, natural, que é a morte. Quando essa planta está no lugar certo, ou seja, é uma planta de ficar na sombra, ela está na sombra, ela vai demorar mais tempo para chegar no objetivo final, que é a morte, a se decompor ao repouso, certo? Mais tempo, vai demorar mais tempo, porque está no lugar certo. Mas e se essa planta está no lugar certo e eu não estou regando, jogando água, nutrindo ela, né? Nutrindo, essa planta vai morrer do mesmo jeito. Mas e se aquela planta, Natan, ela está no lugar errado, mas eu estou regando ela, estou colocando ali água, estou molhando ela, ela também tende a decomposição ao repouso, porque ela está no lugar errado, mas ela tem nutrição. Estou nutrindo ela de água, mas ela está no lugar errado. Então logo, ela também vai morrer. Que ela vai começar os efeitos, vai começar a murchar. E os efeitos é o que nós humanos chamamos de problema na nossa vida. Ou seja, começaram a entender que, quer dizer então que todo problema que acontece na nossa vida, seja bater carro, alguém ficar doente, alguém morrer, foi assaltado, qualquer problema, alguém morreu, guerra, tiro, morte, tudo que é ruim, tudo que é ruim, tudo que é problema, tudo que é problema, tudo que é problema, tudo que é problema, é porque alguma coisa estava no lugar errado, ou estava faltando alguma coisa. Tudo que está no lugar errado ou está faltando alguma coisa tende à decomposição ao repouso, ou seja, porque não tem força externa. Lembra a força proporcional externa? Não tem. Se não tem força proporcional externa, para que aquilo continue tendo vida, aquilo vai morrer. Logo, se você leva isso para os seus projetos pessoais, seja sincero comigo, quantas vezes você veio tentando nutrir, só que estava no lugar errado? Quantas vezes você estava no lugar certo, mas não estava nutrindo? Porque para que alguma coisa funcione, para que o seu objetivo seja alcançado, você precisa estar no lugar certo e nutrindo aquilo, impondo energia. Eu sempre quis ser um super-herói. Eu gosto de dizer isso. E eu acredito que todos nós temos um superpoder, que eu chamo esse superpoder de autoconsciência. A autoconsciência é entender aquilo que eu sinto, entender o que provocou o que eu estou sentindo, e entender o que provocou o que eu estou sentindo. Isso é sensacional. É autoconsciência de enxergar a vida e, isso está acontecendo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que mudar aqui. É como se você literalmente estivesse controlando a sua vida. Porque quem controla a sua vida é você, não é Deus e não são as pessoas. Só que as pessoas deixam que as outras pessoas comandem a vida delas e controlem a vida delas. Logo, você não vive por você, o seu sonho morre, o seu objetivo. Tem pessoas que não conseguem sonhar. Se você consegue sonhar, o que você quer para daqui a uns anos? Tipo, real, o que você quer? Porque veja, o passado ele não importa. O que importa é o momento presente, aonde nós estamos, o momento presente. O passado não importa porque ele não existe mais. O futuro, ele não importa no sentido de quero viver o futuro, porque ele também não existe, o que existe é só o momento presente. Só que o futuro, você tem que entender aonde você quer chegar, quem você quer se tornar. Por que você tem que saber, entender disso? Veja bem, tudo que eu vou analisar se é um problema ou não na minha vida, se aquilo é ruim ou bom, eu tenho que identificar, eu tenho que ter um objeto de comparação. Veja bem, vamos dar um exemplo que eu sou essa caneta e eu quero me tornar essa caneta, uma caneta mais bonita.
Só que, se eu não tenho essa caneta, como que eu consigo dizer que essa caneta aqui é ruim ou é boa? Se eu não tenho nada para comparar. Agora, quando eu tenho algo, um objeto de comparação, opa, essa caneta aqui não tá tão boa, eu preciso mudar isso, vamos lá, dar um exemplo. Pintar ela de preto, colocar alguns detalhes em dourado, para que eu consiga me tornar quem eu quero me tornar. Ok? Porque nós moldamos a nossa própria realidade. Só que, por que então que os problemas acontecem? Como que eu entendo, Natan, que eu estava no lugar errado ou eu não estava nutrindo? É simples, tá? Eu sei que é uma explicação complexa para algo bizarramente louco, que é os problemas, que é literalmente você viver num padrão natural que seja bom. Então nós vamos entender aqui uma coisa. Os problemas acontecem, quando um problema acontece, ele sempre mostra através da cartografia, que é o trabalho que eu exerço, ele sempre mostra o porquê aquilo precisou acontecer e o que aquilo quer mostrar para que nós possamos corrigir. Vamos dar um exemplo simples, tá? Um exemplo simples. Uma pessoa, ela tinha um carro e ela foi andar com esse carro e o carro furou o pneu. Quando esse carro furou um pneu, é um problema que nós, poxa vida, furou o pneu, tá me atrapalhando de chegar onde eu queria chegar. Só que quando essa pessoa foi olhar no carro com o pneu furado, a roda estava rachada, quase explodindo tudo. E se aquele carro tivesse alta velocidade, poderia causar a morte daquelas pessoas. Então, esse problema, tá? Isso é um caso real, é um caso de um paciente meu, tá? É um caso real. Então esse problema mostrou que a roda daquele carro estava rachada, que poderia causar a morte daquelas pessoas. Só que ter furado o pneu, ter feito eles atrasarem para onde eles estavam indo, não foi necessariamente ruim, tá? Mostrou aquele problema, que um problema. Mostrou onde estava errado. Mostrou onde tinha que corrigir. Logo aquelas pessoas foram corrigir aquilo. Nossa, que bom que furou. Ou seja, aquele problema mostrou que algo estava faltando. Estava faltando uma manutenção naquele carro. Uau! Começa a encaixar isso olhando para a sua vida. Começa a olhar para os acontecimentos, para os problemas da sua vida e entender, por que esse problema aqui precisou acontecer? O que ele quer me mostrar? O que esse problema quer te mostrar? Veja, estava faltando essa nutrição. Só que também pode algumas coisas estarem no lugar errado. E o que é estar no lugar errado? São duas coisas, ambiente e comportamento. Ambiente e comportamento. Vamos trocar comportamento por intenção. Ambiente e intenção. Ambiente e intenção. Isso é lugar certo ou lugar errado. O que seria essa intenção? Observa que nós seres humanos, tudo que nós fazemos, existe uma intenção por trás daquilo. Por exemplo, quando você conta uma piada para alguém, quando você está conversando com alguém, você conta uma piada, você tem uma intenção através daquela piada. Dependendo se você estiver falando para uma mulher, você tá com a intenção de pegar ela. Se você estiver falando para um homem, para um amigo, sei lá, você tem a intenção de nutrir aquela amizade. Você tem uma intenção. Quando você vai para uma reunião de negócios e você vai falar sobre o seu produto, qual que é a sua intenção? Vender aquele produto. Certo? Vender aquele produto. Ou seja, a intenção é boa. Só que a intenção é boa, por mais que você ame uma pessoa, a sua intenção, por mais que seja boa, possa causar uma catástrofe. As catástrofes e problemas e guerras acontecem quando as pessoas, elas se comportam, exercem 3 comportamentos: vítima, narcisista e vingador, a vingança. As pessoas que se comportam como vítimas, que são simplesmente as pessoas que reclamam pra caramba, tudo, a pessoa só reclama, ela não propõe uma solução, essa pessoa, a vida dela tende a ser catástrofes, vários problemas. Quando uma pessoa é narcisista, observa, não é aquele narcisista patológico que tem o transtorno narcisista, não. É um traço de comportamento narcisista, que seria basicamente controlar o outro. O outro tem que fazer assim, ser desse jeito, ou se comportar daquela maneira porque eu quero. Porque eu quero. Ou tudo que eu faço é porque eu sou bom, porque eu quero, buscando sempre um reconhecimento externo. Narcisista. Essa pessoa tende a ter a vida uma catástrofe, vários problemas, e que o mais incrível é que os problemas nem são delas e quem resolve é ela. E o vingador. É quando eu faço alguma coisa, eu me comporto agindo
de uma certa maneira, para prejudicar o outro, para ver o outro mal, para fazer mal ao outro. Fazer mal. Ai, mas Natan, eu tô com aquele outro, ele não é certo ele me fazer isso, eu tenho que fazer isso pra ele agora. Isso é justiça? Qual que é a sua intenção com isso? É vingança? Qual que é a sua intenção? Então, um ser humano que tem esses 3 comportamentos, vítima, vingador e narcisista, a vida dele tende a ser uma catástrofe. Isso é estar no lugar errado. Ou seja, comportamento, intenção inconsciente. A intenção dele. E essa intenção ela é inconsciente, tá? Às vezes a gente nem percebe que tá fazendo aquilo. Na nossa cabeça seria amor eu desejar que o outro tenha que viver desse jeito, porque ou é o certo dele viver desse jeito. Mas peraí, pô. Quem que guia a vida dele é ele, não você. Você pode no máximo dar uma opinião se ele pedir. Se você chega impondo como o outro tem que fazer, se isso não for o seu trabalho, como é o meu trabalho, né? E as pessoas, inclusive, elas vêm até mim, né? Narcisista. Narcisista. É. Isso é um tremendo problema, porque está no lugar errado. Aí veja bem, imagina agora, você imagina. Agora vamos voltar para os nossos projetos pessoais. Imagina o seu projeto pessoal. Você, por mais que seja difícil, ok? Por mais que seja difícil que você esteja tentando, você está fazendo, está executando, vivendo, fazendo as coisas. Só que existe um seguinte ponto. Você reclama pra caramba. Pra caramba, você reclama muito. Mas você reclama demais do que você vem tentando. Ou que o problema é isso, que meu problema é aquilo, e talalá, palalá. Opa, lugar errado. Lugar errado, intenção errada. Qual que é a sua intenção quando você reclama desse problema? Intenção errada, tá errado. Está no lugar errado. Ok? Aí entra uma outra parte, né? Está faltando. Aí a pessoa reclama e ela não age. Ela reclama e não impunha energia, ela não tem impulsão energética de execução e ação e decisões para fazer aquele projeto dela acontecer. Logo, essa pessoa, ela está no lugar errado e também não está nutrindo, está sem nutrição. Lembra da planta? Lugar errado, comportamento, intenções e ações, execuções, o processo mesmo de executar, botar a mão na massa. Não está acontecendo. Logo, não é possível gerar o objetivo, não é possível alcançar aquele resultado. Logo, isso vai acontecer catástrofes. Porque veja, por que vai acontecer catástrofes? Porque essa pessoa tem um objetivo. Ai, meu objetivo é fazer esse projeto dar certo. Beleza. Aí, ela tá no lugar errado e também fazendo os comportamentos errados. Está com a nutrição errada, lugar errado e faltando alguma coisa, faltando execução. Mão na massa, aprender, executar, corrigir. Aí, os problemas vão mostrar o que ela precisa mudar. Às vezes a pessoa que ela é narcisista ou vingadora ou vítima, vai acontecer um problemão mostrando que ela tem que parar com esse comportamento. Às vezes ela bate o carro, ela briga com alguém, ela é mandada embora do trabalho, ela é assaltada. É bizarro. Todos os problemas que acontecem existe uma utilidade. E digo mais, tem pessoas que inconscientemente preferem bater o carro, porque aí ela tem uma justificativa para não continuar seguindo o projeto dela. Porque ela está com a intenção errada sobre aquilo. Um comportamento errado. Lugar errado e faltando nutrição. Logo, o objetivo não é possível ser alcançado. Aí entram as 5 camadas da maturidade: afeto, reconhecimento, resultado, propósito e legado. Tem pessoas que estão buscando afeto, ser aceita. Afeto é quando uma pessoa vem ao mundo, um bebê, ele está buscando afeto. Depois ele se torna um adolescente, ele busca reconhecimento para a formação de sua personalidade. Quando ele se torna adulto, ele busca resultado. Ele entrega algo e recebe aquilo. Recebe um resultado sobre aquilo. Depois que ele avança, ele entende que ele já pagou as contas dele, ele tá grande, ele precisa dar um sentido para a vida dele. Aí ele busca um propósito do porquê eu vou continuar fazendo isso. Ele já não busca mais propriamente o dinheiro. Ele busca um sentido. E aí, ele começa a entender mais sobre Deus, religião, sobre propósito mesmo. Depois de um tempo, ele quer deixar um legado. É uma marca nessa terra. 5 camadas da maturidade. Talvez você esteja querendo buscar um propósito e você não sai do reconhecimento. Buscando ser aceito pelas pessoas,
buscando que as pessoas falem que você é inteligente, que você é incrível. Mas e o resultado? Propósito. Aí o propósito se torna uma fuga da responsabilidade real de fazer alguma coisa, de executar, mão na massa. Só que quando você entende, você corrige o que está fora do lugar e o que está faltando, cara, é só execução e tempo para você realizar o seu objetivo. Isso que é incrível. E com tudo isso que aconteceu, eu montei um centro de pesquisa e desenvolvimento chamado ODVA, que é basicamente a minha comunidade, gosto de dizer. É basicamente, eu decidi que eu vou fazer a investigação do inconsciente, uma cartografia de 1000 pessoas. De graça. De graça. Ou seja, basicamente eu vou entrar ao vivo com você, eu vou analisar o seu problema, eu vou analisar o que está acontecendo com você, vou identificar qual é o seu problema, identificar o que está acontecendo com você, o que aconteceu, o que você está passando e o que você quer alcançar, qual é o seu objetivo e em quanto tempo você quer alcançar aquele objetivo. Isso seja para quem tem depressão, para quem tem ansiedade, para tudo. Lembra? Tudo está fora, tem algo faltando ou está fora do lugar. Então quando você coloca o que está fora do lugar no lugar e nutre o que está faltando, você avança e alcança o seu objetivo. Seja qual for o seu objetivo, emagrecer, ganhar mais dinheiro. Eu quero ser mais calmo. Ser mais calmo, um relacionamento, mais saúde e por aí vai. E por aí vai. Eu já ajudei pessoas, nossa, é bizarro, pessoas com leucemia, câncer, pessoas com diabetes, pessoas que sofreram acidentes terríveis, pessoas que quebraram, que faliram. É legal demais. Não um problema, obviamente, mas é possível resolver isso. E o seu problema talvez seja pequenininho e você achando que ele é gigante. Mas veja, é possível. E eu estou aqui para te ajudar, ok? Então, na descrição desse vídeo aqui, aliás, no primeiro comentário fixado desse vídeo, vai ter o meu link do WhatsApp. Você vai clicar nesse link, você vai ser encaminhado no meu WhatsApp, e lá no meu WhatsApp eu vou conversar com você e vamos marcar uma reunião ao vivo. Eu vou entrar ao vivo com você, uma chamada ao vivo com você. E vou fazer um diagnóstico seu para identificar qual o seu problema e como nós podemos resolver. Eu criei uma missão que o meu objetivo é levar a autoconsciência para as pessoas através da autoterapia. Você conseguir se autoanalisar quando você estiver no seu dia a dia, ok? Veja, entre em contato. Clica aqui, é de graça. Eu decidi que eu vou fazer o diagnóstico, essa investigação no inconsciente de 1000 pessoas. Então, clica ali no primeiro comentário fixado, no link, você vai vir direto pro meu WhatsApp e vamos marcar isso aí, tá bom? Bom, espero que esse vídeo possa ter levado essa autoconsciência para você, entender e despertar a sua curiosidade para que nós conseguimos fazer esse diagnóstico, beleza? Então, clica no link, beleza? Clica lá no link. E bora, entre em contato comigo no WhatsApp, bora marcar esse diagnóstico, independente de qual seja esse problema. Beleza? Com explicação lógica, ok? Então, resumidamente, todo problema acontece porque tem algo fora do lugar, através das intenções inconscientes, dos seus comportamentos, e está faltando algo, uma nutrição. Está faltando energia, seja uma vitamina do seu corpo, e alguma coisa está faltando. Clica nesse link. Entre em contato comigo e bora marcar esse diagnóstico. Bora, te espero.